Antes de começar essa história, eu preciso te fazer uma pergunta direta olhando nos seus olhos. Você já viveu um momento em que tudo, absolutamente tudo, parecia estar no lugar certo, mas dentro de você havia uma sensação insistente, quase um zumbido, de que algo estava prestes a mudar? Já sentiu aquela inquietação silenciosa no estômago, como se a vida estivesse tentando te avisar, num código que você desconhecia, que um capítulo importante estava chegando ao fim? Se você já sentiu isso, prepare-se. Respire fundo, porque o que eu vou te contar agora talvez seja mais próximo de você do que imagina. Essa não é uma história de heróis inalcançáveis ou de bilionários excêntricos que vemos nas revistas. Essa é a história de uma família comum, classe média brasileira que poderia ser a sua, da sua vizinha, ou até a imagem que você vê no espelho todas as manhãs. Uma família que acreditava ter o controle de tudo, até o dia em que o chão desapareceu e descobrimos que o controle era apenas uma ilusão confortável. Meu nome é Patrícia, tenho 45 anos, carrego as marcas do tempo no rosto e no coração. Sou professora por vocação e casada com o Renato há mais de 2 décadas. Temos 2 filhos, o Gabriel, de 17 anos, que vive com os fones de ouvido tentando abafar o mundo, e a nossa caçula, a Júlia, de 12, que ainda olha para nós como se tivéssemos todas as respostas para as perguntas do universo. Nós éramos o retrato fiel da família de classe média tradicional. Vivíamos num apartamento apertadinho, num bairro que valorizava cada ano, onde a privacidade era um luxo raro. Equilibrávamos contas que sempre pareciam sutilmente maiores que o salário. Tínhamos sonhos grandes demais para a nossa conta bancária e éramos verdadeiros mestres na arte do improviso. A geladeira vivia cheia de potes reaproveitados, e o cartão de crédito era nosso fôlego artificial, o melhor amigo traiçoeiro, cheio de parcelamentos feitos para caber no bolso, mas que no fundo algemavam nosso futuro mês após mês. Vivíamos o que hoje eu sei que se chama corrida dos ratos. Trabalhar para pagar contas para poder trabalhar. Por fora, tudo parecia dentro da mais perfeita normalidade. Sorrisos em festas de família, fotos felizes nas redes sociais, churrasco no fim de semana, a rotina engrenada. Por dentro, porém, eu já sentia há algum tempo que alguma peça não estava encaixando direito. Era uma sensação quase física, um aperto no peito que aparecia nas tardes de domingo, misturado com a melancolia do fim do dia. Era como se algo dentro de mim estivesse tentando me alertar de um perigo invisível, uma tempestade se formando logo além do horizonte, invisível a olho nu, mas perceptível pela alma. Mas eu, como muitas mães e mulheres que carregam o mundo nas costas, segui, ignorei, engoli o pressentimento. Porque a vida não dá pausa para a gente interpretar presságios. A gente engole o medo com o café preto e segue, torcendo para estar errado. A verdade dura e crua é que a vida, quando quer nos ensinar alguma coisa, não pede licença. Ela não manda um e-mail de aviso prévio. Ela simplesmente chega. Às vezes chega devagar, como uma infiltração na parede que você só percebe quando a tinta cai. Às vezes chega feito um vendaval, arrancando o telhado enquanto você dorme. No nosso caso, ela começou num cochicho e terminou em tempestade. A segunda-feira em que tudo começou poderia ter sido igual a qualquer outra. Acordamos cedo, o barulho familiar da chaleira apitando, o cheiro de café forte tentando disfarçar o cansaço acumulado e aquela correria de sempre que toda mãe conhece. Lanche das crianças sendo montado às pressas, a busca pela mochila esquecida, o pé de meia que desapareceu misteriosamente, o relógio na parede correndo mais rápido do que deveria. Eu estava na mesa da cozinha, revisando atividades da escola, enquanto tomava um gole de café que já tinha espiado. E Renato estava ao meu lado. Ele sempre lia as notícias no celular, reclamava do trânsito, comentava sobre a política ou fazia alguma piada boba para as crianças. Mas naquele dia, ele estava quieto. Não era um silêncio de concentração. Era um silêncio denso, pesado. O tipo de silêncio que ocupa espaço, que empurra o ar para fora da sala e torna difícil respirar. Ele olhava para a tela do celular, mas seus olhos estavam vidrados, distantes, viajando por um lugar onde eu não conseguia alcançá-lo. Eu reparei, meu instinto gritou, mas não disse nada. A gente aprende com o tempo de casamento a pisar em ovos,
a perceber o outro pelas pausas na respiração. E também aprende que algumas perguntas, se feitas na hora errada, podem precipitar respostas que não estamos prontos para ouvir. Então deixei para lá. Dei um beijo rápido em sua testa franzida e segui o dia no piloto automático, tentando convencer a mim mesma de que era apenas cansaço. Quando cheguei em casa à tarde, o cenário era diferente. A luz do fim de tarde entrava pela janela, desenhando sombras longas no chão. Encontrei Renato sentado no sofá, na penumbra, sem televisão ligada, sem celular na mão, apenas olhando para o tapete gasto da sala, com as mãos entrelaçadas de um jeito tenso, os nós dos dedos brancos de tanta força. A casa, normalmente barulhenta com a chegada das crianças, estava num silêncio sepulcral. Cheguei a ouvir o som do meu próprio coração batendo nos ouvidos, um tambor descompassado anunciando um embate. Ele levantou os olhos devagar. Havia uma vermelhidão ali, um cansaço que não era físico, mas espiritual. Ele respirou fundo, como quem se prepara para um mergulho em águas geladas. E a voz saiu rouca, quebrada, quase inaudível. Patrícia, acabou. Eu fui demitido. O mundo não desabou com um estrondo naquele momento. Seria fácil, quase cinematográfico se fosse assim. Ele apenas ficou vazio. Ocorreu uma suspensão da realidade. É curioso como muitas vezes o medo real não chega com gritos ou dramaticidade. Ele chega com silêncio. Um silêncio gelado que ocupa todos os cantos da casa, todos os espaços da mente e congela o tempo. Abracei Renato. Senti o corpo dele desmoronar no meu. Ele tentou ser forte, segurar o choro, mas a voz dele tremia, traindo a devastação interna. Para um homem da geração dele, trabalhar era mais do que pagar boletos. Era a espinha dorsal da sua existência. Era parte da identidade dele. Perder o emprego não era só perder a renda mensal. Era perder o chão, era perder a função. E quando o chão desaparece sob nossos pés, o medo primitivo aparece. Nos dias e semanas seguintes, percebi que nossa casa parecia respirar diferente. O ar ficou mais pesado, carregado de incerteza. As crianças, com aquela sensibilidade antena que só elas têm, sentiam tudo. O Gabriel tirava os fones de ouvido com mais frequência. Ficava atento às conversas sussurradas na cozinha, tentando decifrar o que nenhum adolescente deveria precisar entender tão cedo. A Júlia ficou mais quieta, desenhando menos, ficando mais agarrada a mim no sofá, como se sua intuição infantil dissesse que a segurança do seu pequeno mundo estava ameaçada. Renato, tentando manter a dignidade e a postura de provedor, acordava cedo, vestia uma camisa social, mesmo sem ter para onde ir, e enviava currículos obsessivamente. Mas a cada e-mail automático de agradecemos seu interesse, mas infelizmente sua candidatura não avançou, eu vi os ombros dele caírem um pouco mais. A autoestima dele era como uma parede cheia de rachaduras estruturais. Ele tentava passar massa corrida, sorrir, dizer que logo aparecia algo, mas novas trincas apareciam a cada dia. E eu, mesmo tentando me manter de pé como a âncora daquela família, sentia dentro de mim a mesma rachadura se espalhando, silenciosa e letal. Meu salário como professor era estável, graças a Deus, mas não era, nem de longe, suficiente para assegurar o padrão de vida que tínhamos construído. A conta do supermercado parecia dobrar a cada ida, corroída por uma inflação que a gente ouvia falar no jornal, mas que agora sentíamos na pele. Eu me via num malabarismo insano, tentando equilibrar a casa, as contas que chegavam sem piedade, as necessidades emocionais das crianças e o abismo psicológico do meu marido. Era como tentar segurar um barco furado no meio de uma tempestade em alto mar, usando apenas as mãos para tirar a água. E eu não podia cair, não naquele momento, não diante dos olhos deles. Eu engolia o choro no banho para sorrir no jantar. Comecei a desenvolver insônia. Virava de um lado para o outro na cama, vendo as horas passarem no relógio digital, a cabeça completamente desperta, fervilhando, mesmo quando o corpo implorava por descanso. Meus pensamentos eram como pingos de chuva gelada em telhado de zinco, incessantes, irritantes, impossíveis de ignorar. E se ele não conseguir outro emprego logo? E se o dinheiro acabar antes do mês? E se perdermos o plano de saúde? Como vamos pagar a escola? E se isso for só o começo de uma ruína total?
A mente humana, na madrugada, tem uma capacidade cruel e impressionante de ir direto para os piores cenários possíveis. O fundo do poço emocional chegou numa noite de terça-feira. Acordei de madrugada e não vi Renato na cama. Fui até a sala e eu o encontrei sentado no escuro, encarando o reflexo distorcido na TV desligada. Ele estava imóvel, como uma estátua de desespero. Eu sentei ao lado dele sem falar nada. Peguei na mão dele. Estava gelada. Ele virou para mim com lágrimas escorrendo em silêncio e disse a frase que mudou tudo, a frase que doeu mais que qualquer grito. Patrícia, eu não sei quanto tempo a gente aguenta. A rescisão vai acabar. A gente não tem nada guardado, nada. Trabalhamos a vida toda e somos pobres de tempo e de dinheiro. Aquilo me atingiu como um soco, porque era verdade. E foi ali, naquela sala escura, chorando, abraçada com ele, que eu entendi. Aquilo tudo não era apenas sobre a demissão ou sobre dinheiro para o mercado. Era sobre a vida. Era sobre reconhecer que estávamos vivendo no automático havia anos. Estávamos funcionando, pagando juros, antecipando sonhos, financiando aparências, mas não estávamos construindo nada sólido. Éramos escravos de um estilo de vida que mal podíamos sustentar. Naquela noite, conversamos até o sol nascer. Permitimos, talvez pela primeira vez em 20 anos, que nossas vulnerabilidades se encontrassem no meio da sala, sem máscaras. A vergonha de não ter uma reserva de emergência foi colocada na mesa. A culpa por termos gastado com supérfluos enquanto ignorávamos o futuro foi compartilhada. Percebemos que nunca tínhamos falado sobre investimentos ou planejamento, apenas sobre gastos. E fizemos um pacto. Não um pacto de desespero, mas um pacto de guerra e reconstrução. Decidimos rever tudo. Colocamos o orçamento familiar na mesa da cozinha, aquela mesma onde tomávamos café despreocupados. E dissecamos cada gasto. Encaramos os números frios. Foi doloroso. Percebemos o quanto éramos financeiramente analfabetos. Sabíamos ganhar dinheiro, ou achávamos que sabíamos, mas não sabíamos mantê-lo, nem multiplicá-lo. Os primeiros dias dessa nova fase foram duros, quase humilhantes para o ego. Tivemos que cortar gastos que considerávamos essenciais, mas que na verdade eram apenas muletas emocionais. TV a cabo completa? Cortada. Jantares fora toda sexta? Cancelados. Vendemos o segundo carro, que só gerava despesa, IPVA e manutenção, para criar um pequeno colchão financeiro, uma reserva de oportunidade. Vendemos roupas, eletrônicos parados em gavetas. Oxigenar a vida é um processo doloroso. É abrir mão do supérfluo para descobrir o essencial. Dói, como arrancar um curativo colado na pele, mas também foi libertador. Porque a gente percebe que muitas das coisas que acreditávamos precisar para sermos felizes, na verdade, era apenas ruído. Nossos filhos entraram no processo com uma maturidade que me emocionava e me fazia sentir culpada ao mesmo tempo. Gabriel, em vez de reclamar da mesada cortada, conseguiu um estágio numa loja de informática no bairro. A primeira vez que ele chegou em casa com o próprio dinheiro e comprou um pão para o café da tarde, eu chorei escondida na área de serviço. Júlia começou a entender o valor das coisas de um jeito doce. Parou de pedir brinquedos caros e começou a inventar os próprios jogos. Eu percebi que na crise estávamos nos tornando finalmente uma equipe de verdade. Renato fez algo ainda mais transformador. Parou de apenas enviar currículos e começou a estudar. Mas não estudou apenas a área técnica dele. Ele foi entender o jogo do dinheiro. Mergulhou em livros e vídeos sobre educação financeira. Eu o via na mesa da sala, cercado de anotações, vendo vídeos sobre taxa Selic, sobre como a inflação destrói o poder de compra e, o mais importante, sobre o poder mágico dos juros compostos a longo prazo. Lembro-me de um dia em que ele me explicou, com um brilho nos olhos que eu não via há meses. Patrícia, a gente passou a vida trabalhando pelo dinheiro. A gente nunca colocou o dinheiro para trabalhar pela gente. A gente só comprou passivos, coisas que tiram dinheiro do bolso. Precisamos começar a construir ativos, coisas que põem dinheiro no nosso bolso, como ações ou fundos imobiliários, mesmo que seja começando com R$30. Ver alguém se reconstruir, ver a inteligência e a esperança voltando aos olhos de quem a gente ama, é uma das coisas mais bonitas que existem. Ele parou de se ver como vítima do sistema e começou a se ver como gestor da própria vida. Os meses foram passando.
A vida não ficou fácil num passe de mágica. Tivemos dias de cão, tivemos brigas por conta de boletos atrasados, tivemos inseguranças profundas, tivemos vontade de desistir e voltar para o conforto da ignorância. A inflação no supermercado parecia comer cada centavo que economizávamos, mas pela primeira vez tínhamos um plano, tínhamos clareza e tínhamos um ao outro de uma forma nova, cimentada na verdade e no propósito. E foi numa manhã comum, uma terça-feira cinzenta, depois de quase um ano de luta, de nãos, de bicos e de economia de guerra, que Renato entrou pela porta num horário incomum. Ele não disse nada. Apenas parou no meio da sala, largou a pasta no chão e sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia, o sorriso do homem por quem me apaixonei, mas agora com uma nova camada de sabedoria. Consegui, ele sussurrou, e é uma empresa que valoriza quem tem visão de crescimento. As palavras dele pareciam luz atravessando uma janela suja. Eu o abracei, como se o meu corpo quisesse fundir com o dele. Guardar aquele momento numa cápsula do tempo para nunca mais esquecer. Aquele abraço não era apenas celebração de um novo salário. Era alívio. Era a prova de que tínhamos sobrevivido ao naufrágio sem nos afogarmos. Era renascimento. Mas a maior vitória não foi o emprego. Foi o que veio depois. Naquele mês, quando o primeiro salário caiu, nós não corremos para o shopping para compensar o ano difícil. Não fizemos um churrasco extravagante para ostentar. Sentamos na mesa da cozinha, pagamos as contas em atraso e pela primeira vez na vida separamos 20% para o nosso futuro antes de gastar qualquer coisa. Fizemos nosso primeiro aporte consciente. Começamos a montar a nossa blindagem, a nossa liberdade. Começamos a investir não para ficar ricos amanhã, mas para nunca mais sermos reféns do medo. Hoje, olhando para trás, entendo que aquela demissão que na época pareceu o fim do mundo foi, na verdade, o começo da nossa vida adulta real. Foi o despertar doloroso, mas necessário. Aprendemos a planejar, a conversar sobre dinheiro sem tabus, a entender que liberdade financeira não é sobre ter uma ilha particular, é sobre ter opções. É sobre ter o poder de dizer não. É sobre não perder o chão quando a tempestade chega. Aprendemos a respeitar nossos limites e, principalmente, a valorizar a paz de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que temos uma segurança construída por nós, tijolo por tijolo, ativo por ativo. Se você ouviu essa história até aqui, eu quero te fazer um convite de coração para coração. Pare um instante. Olhe ao seu redor. Olhe para a sua vida financeira e emocional com honestidade brutal. Pergunte-se: você está vivendo sua vida ou apenas repetindo seus dias, pagando juros para o destino? Você tem uma boia salva-vidas ou está nadando no limite, torcendo para o mar não virar? Não espere a demissão chegar. Não espere o susto, a doença ou o silêncio da queda para acordar. O custo de aprender pela dor é alto demais. O momento de assumir o controle, de começar a sua reserva de emergência, de estudar sobre seus investimentos é agora, enquanto o sol ainda brilha, enquanto você tem saúde. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você se viu no meu desespero ou na minha esperança, deixe um comentário aqui embaixo. Conte a sua experiência. Quero saber se você já passou por esse silêncio da queda você está passando agora. Vamos criar aqui uma comunidade de apoio e não apenas de espectadores passivos. Se quiser continuar acompanhando histórias reais que nos ensinam a viver e a prosperar, se inscreva no canal, ative as notificações e, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que talvez precise ouvir isso hoje. Às vezes, uma história é a chave que falta para virar a chavinha na cabeça de alguém e iniciar uma transformação. E antes de encerrar, deixo um último desafio. Amanhã, quando acordar, faça um único movimento diferente em direção à sua liberdade. Pode ser cortar um gasto inútil, pode ser assistir a uma aula sobre tesouro direto ou ações, pode ser guardar R$10 que iriam para o café. Um gesto de coragem, por menor que seja. Às vezes é exatamente esse pequeno passo que a vida espera para começar a mudar tudo. Porque no fundo, mudanças grandes e duradouras sempre começam com passos pequenos e silenciosos. Fiquem com Deus, cuidem do seu futuro e até a próxima história.